Testando. Yes! Show! Bom dia, pessoal, bom dia. Começou a gravar agora, né? Bom dia. Isso. Aí eles responderam bom dia, que legal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sabe como é que é no colégio militar, né? Não que eu goste, né, do estilo militar, mas, cara, dá até gosto de ver. Quando entra o professor, né, cara? É até bonitinho de ver, eles são pequenininhos assim. Entra o professor ali, eles levantam tudo. Bom dia, senhor! E cada professor que entra, todos levantam. Bom dia, senhor! Todos berram, é até bonitinho de ver, cara. Não quero que tu faça isso, pelo amor de Deus. Bater continência na minha frente com a irmã Irene ali, né? Tu imagina, eu vou pra rua no outro dia. Então, de qualquer maneira, bom dia. Show de bola, muito obrigado. Página 9, o exercíciozinho que nós vamos corrigir. Só que antes de corrigir o exercício, vamos rememorar. Nós estamos trabalhando com cinemática, que é uma parte da física que estuda a causa dos movimentos ou descreve os movimentos? Ele não se preocupa com a causa. O objetivo da cinemática é descrever os movimentos. Por exemplo, as perguntas da cinemática. Qual era a velocidade do OVNI? OVNI, disco voador. Zzz, né? Qual era a velocidade do OVNI? Né? Quanto tempo demora para chegar em Marte com uma espaçonave? Né? Qual foi a distância percorrida daqui até Curitiba? Essas são as questões da cinemática. Referencial, o ponto escolhido para medir as posições dos corpos. É aquele local onde tu coloca a régua para começar a medir a distância. Tem a posição. O que seria a posição? É a distância de um determinado corpo até o referencial. Posição absoluta ou relativo? Relativa por quê? Porque depende do referencial. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda, né? E repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Vocês estão em movimento ou em repouso? Yes! Yes! É isso que eu quero escutar. Na prova eu vou perguntar, na primeira prova vai ter essa questão. Você está em movimento ou repouso? Explique. Quem é que erra, professor? Quem coloca estou em movimento ou estou em repouso? Esses erram. E acertam aqueles, depende do referencial. Em relação ao Sol, por exemplo, eu estou em movimento. Em relação ao planeta Terra, eu estou em repouso. O planeta Terra está ali, continua ali paradinho. É isso aí. Essa é a resposta que eu espero de vocês. Que vocês lembrem que repouso e movimento são coisas relativas. Yes! Show de bola, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuando. Trajetória. Alguém ajuda? Muito obrigado, garota. São as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. É o rastro que ele deixa, né? São as pegadinhas na praia. É as migalhas de pão. Lembra daquela historinha, João e Maria? A migalha de pão, cara. Aquilo ali era a trajetória. Pena que os passarinhos apagaram a trajetória depois, né? E depois, corpo extenso e ponto material. O que difere um do outro? Olha o nome. Corpo extenso, ponto material. O que interfere? Quase, não é massa. É o tamanho. Quando o tamanho interfere, chamamos de corpo extenso. Quando o tamanho é desprezível, chamamos de morreu. Essa é a nossa revisão. Vamos ver se a nossa tarefa tratava disso. Porque às vezes, né, na correria, o cara passa uma tarefa que não era exatamente a tarefa para aquela aula. Eu acho que era, vamos ver. Página 9. Questão 1. Página 9, questão 1. Primeira correçãozinha de física. Show de bola. Analise as afirmações a seguir e assinale a incorreta. Letra A. Trajetória. Movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. Trajetória, sim. Movimento, sim. Repouso, sim. Agora, ponto material depende do referencial? Não, depende da situação na qual o corpo está envolvido. Quando a nossa pulguinha foi atravessar a ponte do trem e depois foi atravessar a ponte da casa dela, a questão não era a partir da onde eu estava medindo, né? A questão era o tamanho da ponte e o tamanho da pulga. Então o erro dessa letra A está na hora que ele fala que, pois dependem do referencial adotado. Ponto material não depende do referencial, depende da situação. Mas delicada essa questão. Essa questão ali é delicada. De qualquer maneira, vamos continuar. Jamais
jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. É verdade, né? Porque como é que eu vou afirmar que ele está em repouso absoluto? Ó, lembra? Eu botei o giz na orelha, não botei na primeira aula? E saí caminhando. Quer dizer que quando eu estava caminhando e o giz na orelha, eu estava em movimento para vocês, mas eu estava em repouso para o giz. Então jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Está correta essa questão. Um átomo é um ponto material. Depende da situação. Se eu for analisar um átomo comparado com um corpo macroscópico do nosso dia a dia, ele é um ponto material. Mas se eu for estudar uma bomba atômica, será que eu posso considerar um átomo um ponto material? Sendo que a bomba atômica é justamente a máquina que parte os átomos ao meio. Eu tenho que ter uma noção muito legal da geometria atômica para poder fazer isso acontecer. Então, na verdade, mesmo um átomo que é super pequenininho, ele pode ser um corpo extenso? Pode, desde que tu esteja analisando o interior do átomo, por exemplo. Né? Aliás, alguém lembra como é que é a estrutura atômica? Lá no meio tem o núcleo, com quem é que mora lá no núcleo? Prótons e nêutrons. E ali em volta, gigantesco, a eletrosfera onde moram os... Se tu quer estudar o átomo, gente, tu pode considerar o átomo um ponto material para poder estudar dentro do átomo? Não, pior que não. Tem que considerar o átomo um corpo extenso. Show de bola. E aí, tá escutando ainda, que beleza, que beleza. Continuando. A letra C, então, é que está errada, aparentemente. De qualquer maneira, vamos analisar as outras. Analise essa... é verdade, ó. A letra A, o problema dele foi na hora que ele falou que ponto material depende do referencial, né? Certo? Ponto material é verdade. Aquela letra A ali, ó, ela, embora todo o resto esteja corretinho, aquela letra A ali nós vamos deixar em dúvida aqui por enquanto. Mas a C está errada, é de certeza. Letra D. Se um corpo X está em movimento em relação a um corpo Y, então Y também está em movimento em relação a X. Se eu estou me movimentando para o giz está se movimentando para mim, não é isso? Tem como o giz, quem está no giz me olha parado, e eu olho o giz em movimento, tem como isso acontecer? Não, né? Sempre que um corpo está em movimento ao outro, o corpo A está em movimento a B, então B, sempre. Não tem como ser diferente. Está correta a letra D. Letra E. Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro. Simultaneamente, um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. É aquela história. Estou em repouso em relação ao giz e em movimento em relação a vocês e à Terra. Show de bola. Confirmamos que a letra B, a letra D e a letra E estavam verdadeiras. E a letra A, nós vamos só fazer uma correçãozinha nela. A letra A, tu puxa uma setinha na letra A e escreve assim, ó. Ponto material depende da situação e não do referencial. Ou até, quando eu falo situação, eu quero dizer assim, depende dos corpos envolvidos, né? Dos corpos envolvidos, dos corpos envolvidos. Tá? Então, a letra A, é que assim, eu tenho esse problema, eu sou extremamente chato, e é muito comum a gente ver detalhezinhos que poderiam ser melhorados nas questões. Então, a letra A, se a gente não fosse tão chato, daria para dizer que ela está corretinha, bonitinho, mas de fato, ponto material não depende do referencial, depende dos corpos envolvidos na situação. De qualquer maneira, a letra C é a que está totalmente errada. O gabarito correto, então, deveria ser essa. Professor, eu errei, professor. E daí? Eu já te falei, é mais normal errar do que acertar. Questão 2. Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das boas, e lá tem engenharia naval. A engenharia naval, se o cara quer aprender a construir navio, né, o cara tem que fazer o curso lá. No Brasil não tem muitos outros lugares para o cara fazer engenharia naval. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo
sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. E aí? Me ajudem, Heloísa? Heloísa diz que o passageiro está parado, pois essa teoricamente eu teria que escrever, e essa eu lembro que era uma coisa que eu tinha dificuldade de fazer, de escrever uma resposta assim com as minhas próprias palavras, e vocês vão ter que exercitar isso. Então, ó, Heloísa diz que o passageiro está parado, pois seu referencial, como gostei, é o próprio ônibus no qual ela está sentada, não é isso? É o ônibus. Abelardo diz, pode continuar, por favor, que o passageiro, na verdade, né, que era o objetivo, né, da história, que o passageiro está em movimento, pois o quê? Pois seu referencial, ou seu ponto de referência, para ficar diferente, né? Pois seu ponto de referência é o quê? Isso! Ele está sentado aonde, o Abelardo? É no ponto de ônibus que seja, mas ele deve estar no planeta Terra, né? Então a gente pode dizer que é o chão ou que é o planeta Terra, certo? Então vamos dizer é o chão. Se bem que chão pode confundir com o chão do ônibus, né? Então eu vou colocar é o planeta Terra. Tá lá então. Heloísa diz que o passageiro está parado, pois seu referencial é o ônibus. Abelardo diz que o passageiro está em movimento, pois seu ponto de referência é o planeta Terra. Beleza? Dessa maneira eu estou confirmando como verdadeiras as afirmações dos dois, não é isso? Que era o objetivo da questão, né? E aí, foi muito complexo isso? Eu vou te dizer o seguinte, ó, depois que tu vê a resposta, parece idiota, né? Meu, por que eu não escrevi isso? Mas antes de acontecer a resposta, não é simples, né? Tu acertar bonitinho isso não é tarefa fácil não, apesar de não ser uma questão terrível. Fiquem tranquilos, então, quem não teve essa habilidade, vai ser adquirida. Questão 3. Um menino está parado dentro de um ônibus, em movimento, em velocidade constante. Em certo instante, o menino deixa cair uma bolinha. Considerando tal situação, analise as afirmações a seguir. Para um observador dentro do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. O que vocês acham? Né? E tu pode fazer esse teste, cara. Pega lá, entra no expresso lá, em direção ao UFSC, que ele vai ir lá e vai voltar, né? Depois tu para no mesmo lugar onde tu entrou e deixa uma moeda cair. Ui, caiu. Deixa a moeda cair. E tu vai ver, cara, que como tu tá dentro do ônibus e o ônibus todo está se movimentando, inclusive o ar dentro dele, né? Se nenhuma janela estiver aberta, a moeda só vai cair para baixo, ela não vai ficar para trás. Certo? Só se tu tivesse naquele ônibus que passa em Floripa turístico, todo aberto lá em cima. Né? Se tu estiver lá em cima com a cara no vento e soltar a moeda vai bater no teu olho. Né? De qualquer maneira, se tu está dentro do ônibus, a moeda cai em linha reta. Para um observador dentro do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. E detalhe, hein? Ele falou, ó, ele fala para desprezar a resistência do ar, ou não? O menino está dentro de um ônibus, não fala não, estou viajando. 2. Para um certo observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. Né? Porque ó, o cara quando tá ali, ó, e deixa a coisa cair, é mais ou menos isso, para quem tá de fora. Tu vê ela caindo em linha reta, a bolinha? Vê se isso é uma linha reta. Não, né? Quando é curva, assim a gente chama de parábola, a galera tá ligada, show de bola. Então, não é retilíneo para quem tá fora do ônibus, verdadeiro e falso. A gente até discutiu isso na sala, se vocês lembrarem. Para um observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é parabólica. Agora sim.
A velocidade da bolinha depois de solta é a mesma para o observador fora ou dentro do ônibus? A velocidade da bolinha é a mesma para quem está dentro e fora? Então vamos pensar o seguinte, ó. Pedrinha, uma pedrinha pequenininha, um pouquinho maior que esse giz. Tu tá sentado no ônibus. Eu vou soltar a pedrinha de dentro do ônibus na tua cabeça, certo? Vai fazer assim, ó. Ai. Agora eu faço a mesma experiência, mas a pessoa está sentada fora do ônibus. Enquanto o ônibus passa, eu largo a pedrinha. Aí depois que tu parar e for catar o cérebro do cara espalhado pelo chão, tu vai perceber que a pedrinha não tinha a mesma velocidade. Porque quando tu arremessar a pedrinha para fora do ônibus, ela vai estar a 100 por hora, que nem o ônibus, indo para lá. E além disso, ela vai começar a descer, bum, bater na cabeça do amigo, cérebro para tudo que é lado. Certo? Então cuidado, galera, pensa bem, tu imagina tu se... É aí que tá o perigo, cara, tu vê que brincadeira inocente. Pegar uma coisinha, né, leve e jogar para fora de um carro em alta velocidade. Aquela coisinha vai sair do carro na velocidade do carro e pode pegar na cabeça de alguém e ter um efeito catastrófico. Um amigo meu uma vez teve uma ideia brilhante. Ele subiu num prédio de 12 andares, lá em BH, em Belo Horizonte, pegou 2 sacos do supermercado, encheu d'água, deu um nó bem forte e soltou lá de cima. Em cima de um capô de um carro. Amigo, o cara chamou a polícia, tudo, obviamente, né? Depois que a polícia chegou, tudo, e a mãe do meu amigo já tinha sido acionada, eles foram, né, lá ver o estrago, o capô do carro estava todo estampado em cima do motor. Né? Então tu vê uma sacola de água do supermercado cheia e amarrada, se cai na cabeça de uma pessoa, mata na hora de um prédio de acima de 9 andares. Certo? Então tu vê às vezes uma brincadeira boba, vai espalhar água pela calçada, vai molhar alguém, tu podia matar alguém se cair em cima da cabeça da pessoa. Por sorte ele, né, pensou, primeiro eu vou destruir um carro. Né? Então tem que tomar cuidado, às vezes a gente não tem noção do estrago que a coisa pode fazer, né? Cuidado, galera. Quando tu solta a moeda, a bolinha de dentro do ônibus e bate alguém dentro do ônibus, vai ser inofensivo. É que nem agora eu soltar uma borracha de cima da tua cabeça. Porém, jogar pela janela, a bolinha vai estar a 100 km por hora numa certa direção, se o ônibus estiver a 100 por hora, né? E pode ser catastrófico o acidente. Beleza? Então, cuidado. A velocidade da bolinha, depois de solta, é a mesma? Não. Para o observador fora e dentro do ônibus. Outra maneira de enxergar isso é o seguinte, né? Para quem está dentro do ônibus, vê isso aqui, ó. E para quem está fora do ônibus, vê uma pedrinha caindo assim, ó, rápido para frente, junto com o ônibus, né? Certo? Então ia ser bem diferente a situação. Quais que são corretas? 1 e 3, letra B. Questão 4 agora. Ó, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ô, lugar bonito, cara. Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Cansei de perder para-brisa de carro com pedrinha vindo de caminhão. Puf, dá uma rachadinha. Considere que um caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana e horizontal e que num certo instante cai uma pedra da traseira do ônibus de uma altura H com relação ao solo. Considere também que um observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda no momento da queda da pedra. Assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Despreze os efeitos de resistência do ar. Então, vamos visualizar a situação. Vocês são os observadores, certo? E eu sou o caminhão. Considere que o observador em repouso, ao lado da pista, vê o caminhão se movimentando da direita para a esquerda. Da tua direita para a esquerda. Tá para lá o caminhão, então, certo? Beleza? No momento da queda da pedra. Ó, a pedra. Vamos fazer uma pedra maior agora. Show de bola. E agora vocês vão ter que tentar ver qual é a trajetória que vai rolar, né? Certo? Parece... tem que tomar cuidado. Talvez eu tenha que correr mais. Vou correr mais. E aí, tá reto ainda? Ah! Eu vou jogar a cadeira daqui a pouco. Ó! Pra
que eu não precise correr, já que o caminhão vai estar indo pra frente, dá no mesmo eu só lançar, tu concorda comigo? Né? Pra eu não precisar suar. Ah, eu tenho certeza que foi uma coisa assim que aconteceu. Ó. Certo? Fica à vontade, querido. Ah, peraí, ó, qual é a letrinha? Fez assim, né? E... Ah, a traseira do caminhão tá ali, ó, tens razão. Da direita pra esquerda, né? Tens razão. Me perdoa. Foi da direita pra esquerda, né? É, letra D, tens toda a razão.